Pessoal, vamos lá para o tema 3. Quando vocês têm essa tabela montada, quer dizer, classificando os processos por grau de prioridade, a gente pode dar início à programação dos trabalhos que vão ser realizados nos 12 primeiros meses da auditoria que está sendo criada, da área da auditoria que está sendo criada. Esse papel que está aqui, que está no meu computador, é o que está lá no AVA como texto de apoio do tema 3. Então, a partir dali, antes de nós montarmos a programação, nós temos que ter alguns cuidados. Primeiro, nenhum trabalho pode ser executado apenas por um auditor, né? Então, cada vez que nós formos montar uma equipe para auditar um determinado processo, a gente vai ter que ter no mínimo 2 auditores. Por que isso? Porque um revisa o trabalho do outro. Então, todos os projetos para auditar um processo vão ter que ter no mínimo 2 pessoas. A outra questão é quanto ao tempo. Os trabalhos não poderão ter menos de 2 meses e em mais de 3. Até 4 você consegue, mas menos de 2, impossível. E mais do que 4 meses, você torna um tempo muito extenso para que o auditado até fique preocupado em relação ao término do trabalho. Todo o controle é feito com base em horas, né? Então, logicamente, isso significa dizer que vai estar em relação às horas úteis, dias úteis, né, de cada mês. Mas para facilitar, no exercício que nós vamos estar fazendo, nós estamos pegando como se todos os meses tivessem 160 horas úteis, ou seja, que fossem 4 semanas completas para todos os meses. O que vai acontecer se você seguir esse procedimento para todos os meses, o total de horas da equipe que você tiver vai ter que ser sempre a mesma, independente do mês. Se você tiver 4 pessoas, vão ter que ser 4 pessoas vezes 160. Se você tiver 5 pessoas, 5 vezes 160. E por aí vai, 3 pessoas, 160. 3 vezes 160. E também falando quanto à questão de ser no mínimo 2 auditores, se um grupo, por exemplo, tiver número ímpar, 5 pessoas ou 3 pessoas, 3 pessoas vão ter que estar sempre fazendo o mesmo trabalho. Então não vai ter como você fazer 2 trabalhos ao mesmo tempo. E 5 pessoas, 3 vão ter que estar fazendo um trabalho e as outras 2 vão ter que estar fazendo outro trabalho. Ok? Então, o que a gente vai estar fazendo? A partir daquela conclusão que nós chegamos quanto ao grau de prioridade dos trabalhos, dos processos, desculpe, nós vamos estar escolhendo aqueles que têm grau de prioridade mais baixo, ou seja, 0, 1, 2 e por aí vai. Esses trabalhos é que vão ser feitos primeiro. Não quer dizer que a totalidade deles sejam possíveis de serem feitos no primeiro ano, mas nós vamos começar adotando sempre esses como sendo os primeiros que vão ser auditados. Se você tiver, por exemplo, 5 com grau de prioridade 0, você vai ter também que priorizar para esses 5 quais seriam os mais importantes. Então, todos podem estar com grau de prioridade 0, mas você vê qual que é o mais importante para ser feito primeiro, depois o segundo, depois o terceiro até chegar ao quinto desse. Aí depois você vai pegar o que tem prioridade 1, 2, 3 e vai montando a sua programação. Não se preocupe que você não vai conseguir montar considerando todos os processos, porque geralmente vocês têm mais processos do que é possível auditar em um ano. Não tem problema. Isso será feito no próximo ano. Se vocês forem ver, né, aqui nós vamos ter sempre os processos que estão sendo auditados, o grau de prioridade e depois o staff. Como eu falei para vocês que tem sempre que ter 2 no mínimo, o processo se repete, tá vendo? Compras. Grau de prioridade 0, quem está fazendo? O Sérgio e o Pedro estão fazendo o mesmo processo. Está iniciando em janeiro e vai até março. Concomitantemente, a Maria e a Ana estão fazendo o faturamento, que está começando também em janeiro e vai até março. Logicamente, o próximo processo que os 2 forem fazer, os 2 grupos, ou as 2 duplas, vão ter que começar em abril. Por quê? Eles estão terminando o trabalho deles em março. Mesma coisa para o Sérgio e para o Pedro, mesma coisa para a Ana
e para Maria. E vai fazendo isso ao longo do ano. Aqui nós estamos falando que nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 processos. Logicamente, tem muito mais processos do que esses 8. Mas são os processos que foram conseguidos ser feitos, programados, serem feitos nesse primeiro ano. Se vocês olharem aqui, vai estar sempre 640, 640, 640, por quê? Todos eles trabalham o mês todo. Né? No primeiro ano não tem como você ter férias, não tem como você ter disponibilidade. Então, por isso que acontece todo mundo ficar sempre com o total de horas. E aqui a gente tem um total por projeto. Então, 960 horas nesse projeto, 960 nesse e por aí vai. Se por acaso vocês fizerem uma programação que comece em dezembro, mas que vai terminar em outro ano, não tem problema. Vocês podem colocar isso aqui, só aqui embaixo vocês colocam uma observação que esse trabalho está só com 2 meses ou só com 1 mês, porque na verdade vai ser complementado no ano seguinte. Mas vocês não precisam fazer a programação do ano seguinte, eu só quero que vocês façam a programação do primeiro mês. Ok? Se vocês olharem lá no AVA, esse é o segundo item da atividade que nós estamos colocando, que vale 3 pontos. Elaborar programação para os 12 primeiros meses de trabalho. Então, com base naquela planilha que vocês colocaram com os graus de prioridade, quero que vocês definam quais são os processos que vocês vão estar auditando no primeiro ano, nos primeiros 12 meses, e sigam esses parâmetros que eu acabei de explicar, para a questão da quantidade de pessoas, para a questão do tempo máximo e tempo mínimo de duração de cada auditoria e das horas alocadas. A questão se você vai demorar mais tempo ou menos tempo em algum processo para você auditar, utilize o bom senso no sentido da complexidade desse processo. Ok? Então, o tema 3 seria isso.